Quando posso ficar em silêncio? Na aula de hoje, nós vamos tratar de uma situação jurídica muito comum de acontecer, que é a possibilidade daquela pessoa que é chamada na delegacia de polícia ou é chamada em juízo para prestar declarações, em que ela tem o desejo, ela tem a vontade de não falar sobre os fatos, de ficar em silêncio. Isso é possível juridicamente? Eu posso fazer isso sem que eu não tenha nenhuma consequência jurídica? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: a oitiva de pessoas é uma forma muito comum de se produzir provas no direito. Só que essas pessoas que são ouvidas, elas podem se classificar em 3 situações. Primeiro, ouvir o investigado ou ouvir o acusado, que é a pessoa do infrator, o sujeito ativo do crime que foi praticado. O infrator, o investigado, o acusado, pode ficar em silêncio tanto na delegacia quanto em juízo? Pode. Por quê? Porque a própria Constituição Federal prevê o direito ao silêncio ao infrator e prevê que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, o investigado é direito do investigado, é exercício regular do direito o investigado chegar na delegacia e manifestar: delegado, vou manifestar meu direito constitucional de ficar em silêncio. Do acusado chegar em juízo: juiz, não quero falar sobre os fatos, quero exercer a minha prerrogativa de ficar em silêncio. Qual é a consequência jurídica disso? Nenhuma. Está exercendo um direito previsto na própria Constituição Federal e também numa norma supralegal, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Segunda situação: oitiva da vítima. A vítima é chamada na delegacia ou em juízo para prestar declarações. E ao chegar na delegacia ou chegar em juízo, a vítima, aquela que sofreu a ação criminosa, manifesta para o delegado: fala, delegado, não quero falar sobre os fatos. Ou manifesta para o juiz: juiz, não quero falar sobre os fatos. Qual é a consequência jurídica? O fato, embora não haja previsão legal de que a vítima tem o direito de ficar em silêncio, a verdade é que não há tipicidade penal para essa conduta da vítima. Ou seja, ela não responde por crime, só que, ao mesmo tempo, embora não responda por crime, ela enfraquece a persecução penal. Ela enfraquece a investigação criminal. Ela enfraquece o processo judicial conduzido pelo Ministério Público na busca da condenação do infrator. Por quê? Porque a vítima é uma das principais provas que se vai produzir no processo ou na investigação criminal. Até porque é exatamente ela que vai apontar, indicar como o crime aconteceu e quem que seria o autor desse delito. Então, a vítima tem algum tipo de sanção? Não. Pratica crimes? Não. Mas enfraquece a persecução penal, porque deixa de revelar fatos importantes como prova durante a investigação, durante o processo judicial. E terceiro, nós temos as pessoas que não praticaram ação criminosa, que não sofreram a ação criminosa, mas que têm conhecimento dos fatos. Essas pessoas nós chamamos de testemunhas. Aí vamos lá. E as testemunhas, Ricardo? Pode chegar em juízo, pode chegar na delegacia e falar: não quero falar sobre os fatos. Quero reservar o meu direito de ficar em silêncio. Não pode. Em regra, não podem. Por quê? Porque, em regra, essas pessoas que têm conhecimento dos fatos, embora não sejam vítimas nem autores, têm um compromisso legal de dizer a verdade. E se, porventura, omitirem a verdade, falar mentira, ou principalmente calar a verdade, não falar sobre fatos que têm conhecimento, praticam um crime de falso testemunho. É o que nós chamamos de testemunhas compromissadas. Antes de iniciar o depoimento, o juiz ou o delegado vai advertir: só, aqui você é testemunho compromissado e você tem um compromisso de dizer a verdade sob pena de praticar o crime previsto no artigo 342 do Código Penal, crime de falso testemunho. Entretanto, como o direito gosta,
nós temos 3 exceções. Primeira exceção: quais pessoas que podem exercer o direito de ficar em silêncio, ainda que na condição de testemunha? Pessoas que têm uma relação familiar com o acusado. Filha do acusado, mãe do acusado, esposa do acusado, namorado do acusado. Essas pessoas, por previsão legal, e não tem como ser diferente, a lei exigir de um familiar prestar informações que prejudiquem o acusado, essas pessoas não prestam compromisso de dizer a verdade, inclusive não são obrigados a falar sobre os fatos que estão sendo imputados ao infrator, desde que haja essa relação familiar. Segundo, pessoas que tomaram conhecimento dos fatos no exercício da profissão, sigilo profissional. E aqui eu abro um parêntese, que o sigilo profissional tem que estar previsto em lei. Então aquele pedreiro que está numa obra, numa construção, que visualizou um homicídio, ao ser intimado na delegacia ou em juízo para prestar informações sobre os fatos na condição de testemunho, ele pode virar para o delegado, o pedreiro, que visualizou o homicídio, ou para o juiz e falar: ó, estava trabalhando, vou exercer o meu sigilo profissional. Por questões óbvias, não. Por quê? Porque o pedreiro não tem essa previsão legal do sigilo profissional. O médico tem, o psiquiatra tem, o padre tem, o advogado tem. Então essas pessoas, se tomarem conhecimento de fatos no exercício da atividade profissional, são impedidas, proibidas de depor, salvo, e aqui eu vou colocar a exceção, salvo se forem desobrigadas pelo confidente, aquela pessoa que lhe contou os fatos no exercício da profissão, e desde que o profissional queira falar sobre os fatos. Então aqui, para que a pessoa preste testemunho sobre os fatos, aquela que tem sigilo profissional e tomou conhecimento no exercício da atividade, tem que estar presente de forma cumulativa essas duas situações. O confidente, quem lhe contou o fato, tem que autorizar o profissional a falar e o profissional tem que desejar a falar. Se faltar um desses dois, não pode prestar o depoimento. Se porventura o depoimento for prestado, não vai ter validade jurídica. Vai configurar como prova ilícita. E por último, quando eu posso me reservar ao direito ao silêncio na condição de testemunha? Quando a pergunta me autoincriminar. Imagine que eu sou testemunha de um crime de tráfico de drogas e o juiz ou o delegado me pergunta: e você? Você também é usuário de drogas? Eu viro para o juiz e para o delegado e falo: doutor, aí você me prejudica. Então, já que o senhor me traz prejuízo com essa pergunta, eu vou optar o direito de ficar em silêncio. Mesmo sendo testemunha, mesmo testemunha. Então, a testemunha pode se recusar, pode ficar em silêncio em relação a perguntas que lhe autoincriminem? Sim, pode ficar em silêncio em relação às perguntas que lhe autoincriminem. Ok? Para finalizar, nós vamos trazer aqui uma situação, uma questão sobre o que nós acabamos de abordar, no sentido de sedimentar o conhecimento. No curso de ação penal que apura crime de estelionato, o Ministério Público arrolou como testemunha o advogado Pedro, que anteriormente prestou assessoria jurídica ao investigado durante tratativas contratuais relacionadas aos fatos apurados. Regularmente intimado, Pedro comparece em juízo, mas se recusa a responder perguntas que envolvem informações obtidas no exercício da profissão, invocando seu dever de sigilo profissional. Diante da situação, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O advogado deve responder a todas as perguntas, pois o dever de colaborar com a justiça prevalece sobre o sigilo profissional. Não. O sigilo profissional prevalece sobre o dever de colaborar com a justiça. Letra B. O advogado pode recusar-se a depor apenas se houver manifestação expressa do cliente para manter o sigilo. Não. O advogado pode recusar a depor se o cliente autorizar, mas ele não desejar. Se o cliente o desobrigar, ainda fica dependendo da voluntariedade do profissional. Então, letra B, questão incorreta. Não basta somente a autorização do confidente.
o profissional tem que desejar depor sobre os fatos. Lembrando que se ele depõe com o compromisso de dizer a verdade. Letra C. O advogado pode recusar-se a responder perguntas sobre os fatos protegidos pelo sigilo profissional, ainda que tenha autorização expressa do cliente para falar sobre os fatos. Questão correta. Tem que ter autorização do cliente, ou seja, inclusive, o profissional tem que desejar a falar. É prerrogativa do profissional não falar sobre os fatos que tomou conhecimento no exercício da atividade profissional, ainda que desobrigado pelo cliente. E letra D, o advogado somente pode recusar-se a depor se houver decisão judicial reconhecendo previamente o sigilo das informações. Não, basta ele se identificar como profissional e que há previsão legal de que ele pode manter o sigilo profissional em relação às informações que foram obtidas. Gostaram, pessoal? Situação cheia de exceções, cheia de pegadinhas para o concurso. Mas o direito processual penal é isso. Por isso que nós temos que estudar. E se gostou, deixe o like, faça seus comentários e se inscreva no canal. E vamos até o nosso próximo encontro.